a interpretação de Max Born para a função de onda. Então, a primeira coisa que você vê, tanto essa do oscilador harmônico, tanto aquela do oscilador harmônico, quanto a da partícula livre, que vou reescrever, é um cosseno de kx menos ômega t mais i seno de kx menos ômega t, você vê que se trata de uma função de onda complexa. E pelo fato de ser complexa, você já conclui que não tem uma significação real, né? Não tem um significado real. Né? Ela não sequer pode ser observada por um experimento, claro. Né? Porém, a partir dela, nós podemos extrair informações. E esse é o propósito dessa função. Ela não só te dá o comprimento de onda, a frequência de uma determinada partícula, né, a partir do que foi postulado por Einstein e por de Broglie, mas ela vai te dar outras informações também e também permitir outros potenciais a serem investigados, e tal como esse do oscilador harmônico, que leva àquela outra função de onda. Né? Então, eu posso entender a dinâmica, eu vou poder entender a força incluída nessa mecânica quântica. Tá? E o que Max Born faz, e é conhecido como, depois conhecido como a interpretação, a mecânica quântica de Copenhague, né, devido a toda a turma do Bohr, Heisenberg, que contribuíram muito para a mecânica quântica, se deve a Max Born a ideia de interpretar a função de, quer dizer, de usar a função de onda para definir uma coisa. Isso é uma definição, que é a densidade de probabilidade. Se você já estudou um pouco de probabilidade, você deve saber que a gente fala em termos de probabilidade para quando eu tenho uma função discreta, né? Quando a variável que eu estou analisando pode assumir valores inteiros de algo. E eu falo em termos de densidade de probabilidade quando eu estou me referindo a uma grandeza contínua, uma função contínua. E no nosso caso, é uma distribuição contínua. Então, eu vou falar sobre densidade de probabilidade. Né? E essa densidade de probabilidade, ela vai receber a notação de P. Mas lembre-se, isso não é a probabilidade. Isso é a densidade de probabilidade. Para ser probabilidade, eu vou ter que multiplicar por um elemento, né, que me dê a largura por exemplo, do espaço onde eu quero analisar a probabilidade de eu encontrar uma partícula numa certa posição dentro de um certo intervalo. Aí eu vou ter a probabilidade. Nesse caso aqui, eu vou chamar de P, mas lembre-se, é a densidade de probabilidade. Poderíamos chamar isso de um ρ, né, para designar densidade, mas no nosso livro-texto é usado essa notação, então por isso eu vou manter essa notação. Tá? E essa densidade de probabilidade, ela especifica a probabilidade por unidade de comprimento do eixo x, né, de encontrar a partícula próxima da coordenada x num dado certo momento t, num dado certo instante t. Né? E aí o postulado, mais um postulado, né? O postulado de Max Born, de 1926, o postulado diz o seguinte: ele faz uma relação entre a probabilidade, a densidade de probabilidade, e a função de onda. E a relação que ele faz é P é igual a psi complexo conjugado, um psi estrela. Esse estrela, esse asterisco, é o complexo conjugado de psi, ou seja, pega a solução psi e faz o complexo conjugado dela.
no final das contas, você vai substituir, trocar o sinal do termo imaginário, né, de que está mais, vai ficar menos. Então, aqui vai ficar o psi complexo conjugado vezes a função de onda psi. Então, a função é uma função complexa, e aí a probabilidade, a densidade de probabilidade, está relacionada com o produto do complexo conjugado com a própria função. Tá? É o produto, é o quadrado de uma função complexa. Tá bom? E aí aqui você já começa a ter uma ideia do porquê que era indiferente, era arbitrário e a consequência era indiferente total se você assumia aquele gama como sendo mais i ou menos i. E aí o beta ficou sendo mais IH ou menos IH. Né? No nosso caso ficou mais IH. E isso leva a esse sinal aqui na solução do psi. Tá? Isso é o gama. Né? Esse cara era o gama que a gente definiu. Então, quando eu construir o psi daga, o psi complexo conjugado, eu vou ter o menos i. E aí o que vai me importar é fazer o produto de um com o outro. Então, não importa qual que era o mais, qual que é o menos, o que vai resultar é a mesma densidade de probabilidade. Tá? Então, por aí você começa a entender, e deixa eu só escrever que esse psi aqui é o complexo conjugado de psi. Muito bem. Para finalizar, eu vou apenas provar que esse produto é algo real. O produto de psi com psi estrela é algo real. Né? Então é o que eu vou fazer agora. É o exemplo 5.4. E aí eu peço para vocês depois estudarem novamente, né? Então eu quero provar que esse produto aqui o resultado dele é real. Então veja, a minha função psi, ela tem uma parte real e ela tem um termo imaginário. Né? Um termo real e um termo imaginário. Essa parte real e essa parte imaginária, ambas são reais, porque eu estou colocando o i, né, multiplicando esse termo. É o que a gente chama de parte imaginária, né, o termo imaginário. Seria nessa função aqui a parte do seno. Tá? A minha parte, ou seja, esse seno é real, esse cosseno é real. Né? Mas a minha psi tem um termo imaginário, que é esse cara como um todo. Por isso ela é complexa. Ela soma um termo real com uma coisa imaginária. Isso então reveja lá aquela aula a respeito de números complexos, se você tiver alguma dúvida. Então, tanto a R quanto essa parte I, a função I de x de t, são reais. Né? E aí, quando você constrói quem é o psi estrela, o complexo conjugado de psi, o que é o resultado disso? O complexo conjugado é definido como a mesma parte real menos i vezes a parte imaginária. Então ele troca o sinal da parte imaginária. Ele faz o conjugado invertendo o sinal da parte imaginária. Mas a função aqui real, que é essa parte imaginária aqui, ela continua a mesma. Só troca o sinal do número complexo i, do número imaginário puro i. Fazendo o produto desses dois caras, mas para simplificar a vida, eu vou colocar sem a dependência com x e t, esse produto vai me dar... por isso aqui eu vou simplesmente chamar de R, tá? Vou chamar isso aqui de R, e isso aqui eu vou chamar de I. Então, fazendo o produto de R com R, eu vou ter um R ao quadrado, eu vou ter um I ao quadrado, multiplicado pelo quê? Eu vou ter um menos I ao quadrado. Menos I ao quadrado é mais 1. Né? Mas eu vou escrever, vamos lá. Menos I ao quadrado vezes I ao quadrado.
E o outro? O outro vai ser a parte real vezes a parte imaginária, ou seja, eu vou ter um R vezes I, a gente pode escrever também, mais I, RI, menos I, RI. Então, esse cancela com esse I ao quadrado é menos 1, com o menos fica mais 1, ou seja, eu tenho aqui algo que é R quadrado mais I ao quadrado. Né? Em outras palavras, vai ser igual à parte real. Tá? E isso, naturalmente, é sempre real, é sempre positivo ou zero, né? Ou nula. Quando isso aqui é nulo, né? Claro. Mas sempre vai ser positivo ou nulo e é sempre real. Tá? Então, esse era o exercício para mostrar que essa grandeza postulada por Max Born é uma grandeza real. E nós vamos usar essa probabilidade a partir da próxima aula para encontrar algumas grandezas de interesse. Tá? A saber, o valor médio da posição, o valor médio do momento, o valor médio da energia, né? E a partir disso eu consigo fazer medidas e comprovar ou não, verificar essa teoria. E o que nós vamos ver é uma comprovação excelente da teoria de Schrödinger para a mecânica quântica.